Olá, meu amigo e minha amiga do saber, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Oswaldo Maffei e ao longo de algumas aulas vamos estudar alguns deliciosos conhecimentos sobre a sociologia. E aí eu te faço um convite provocativo ao longo dessas nossas várias aulas a respeito dos conteúdos da terceira série, a refletir juntos sobre os assuntos importantes e relacionados à sua vida, à sua cidade, à sua família, ou seja, aonde você está inserido. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos refletir. E nessa primeira aula, nós vamos refletir um pouco mais sobre a noção de cultura, de ideologia que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, que está intimamente ligado com um conceito em sociologia que a gente chama de indústria cultural. Espera aí, professor, indústria cultural? O que é isso? Indústria cultural tem a ver com produção de conhecimento em massa. Mas antes disso, de entrarmos nessa seara desses assuntos, vamos compreender parte a parte. Numa visão mais ampla, global, o que é cultura, professor? Bom, cultura, a própria palavra já diz que tem a ver com cultivar. Cultivar a terra é um termo sim usado relacionado a isso, mas que nós precisamos abrir a nossa mente e compreender que ela está no emaranhado de conceitos complexos que relaciona-se a tudo aquilo que o indivíduo produz. Arte, cultura, música, tudo isso relacionado a esses assuntos que nós vamos construindo. Elementos importantes que eu quero que você perceba, porque ideologia, um outro conceito, está muito relacionado à cultura. Ideologia tem a ver com um complexo de assuntos relacionados a uma ideia, a um pensamento, e que, por sua vez, alguns pensadores chegaram a algumas definições, por exemplo, sobre a ciência das ideias, ou então a gênese das ideias. E é aí que eu te convido a entrar nesse assunto para compreender. Ideologia é muitas vezes falado em muitos lugares, só que um termo um pouco nebuloso, que as pessoas não compreendem sobre esse conceito. Mas a pergunta seria, você sabe a utilidade de um instrumento chamado cabresto, por exemplo? Você solta, o cabresto ou não? Ou então, um assunto relacionado a esse. Por que eu estou falando isso? Cabresto geralmente é uma coisa que a gente põe aqui no cavalo, que é para ele andar sempre em linha reta. Porque se vier alguma coisa pode assustá-lo, certo? Compreendeu essa imagem, esse exemplo? E é aí, muito cuidado porque algumas ideologias fazem isso com as pessoas. Colocam um cabresto, não fazem com que ela tenha uma visão ampla. E aí existe uma grande complicação que seria a relação dessa dominação que muitas vezes é ruim dentro da sociedade. Então, cuidado, porque algumas culturas, alguns modos são justamente relacionados a esse assunto sobre cabresto, certo? Então, usa-se a cultura enquanto um instrumento de controle social. Nos séculos 17 e 18, ocorreu algumas coisas, algumas transformações, por assim dizer. Por exemplo, a classe burguesa em ascensão, o poder da nobreza. Tudo isso, nesse período, levou com que o ser humano complicasse um pouquinho mais a sua vida e modelasse o seu modo de agir no mundo, assumindo alguns papéis. Entra aí o quê? A cultura, algumas formas de você ir aos poucos conduzindo os seus, a fazer o que uma elite ou um grupo gostaria que fizesse. Isso a gente chama justamente de dominação cultural sobre algo. No capitalismo, por exemplo, a gente tem muito isso, essa dominação dos fortes, influenciando, se olharmos para o iluminismo, nós vamos ver as ideias que iluminavam aquela parte. Por exemplo, as artes plásticas, os teatros, os filmes, tudo isso tem a ver com a nossa vida, sim, mas especialmente com essa dominação, com uma dominação que tem um interesse numa visão de um mundo onde os valores, os hábitos, os costumes são outros e que, por assim dizer, a nossa ciência, a sociologia, nos provoca a olhar, a perceber, a refletir
sobre essas situações que nós vamos conduzindo ao longo da nossa vida, que tem a ver com essa dominação. Bom, como então, professor, tudo isso funciona? Essas ideias que nos dominam, essas formas que acontecem na sociedade. Veja bem, o papel das instituições sociais que vão articulando, vão se transformando, é um modo muito vivo, muito real de provocar o ser humano para que ele perceba algumas coisas, muitas vezes veladas. Por isso que eu estou te chamando a atenção, cuidado com o que você forma e fecha dentro da caixinha e não se abre mais. Cuidado. Já parou, por exemplo, para pensar na definição de quais materiais você escolhe para usar? Quais roupas você escolhe para usar? Tudo isso tem a ver com algumas dominações que são veladas. E por isso que a gente chama dessas dominações que muitas vezes são aceitas, de um modo muito prático, mas que às vezes você não percebe que existe algo por trás disso. Pelo uso, por exemplo, dessas instituições, por exemplo, escola, cultura, existe uma dominação sim, que a gente até chama na sociologia, que é uma certa dominação violenta, porque, por exemplo, você não pode de qualquer jeito na escola, você precisa estar uniformizado, estar dentro do horário, existem algumas formatações necessárias que fazem parte, então existe uma certa dominação sim, mas muito cuidado aí, essa separação daquilo que você pode chamar como negativo ou positivo. Por isso, eu te chamo a atenção que na sociedade, quando a gente fala de ideologias dentro de uma sociedade, existe essa transmissão por alguns grupos, até mesmo por meio da comunicação, de algumas ideias que são fechadas, são cadeadas, eu diria assim, lacradas. Por conta de quê? De controle, que às vezes você impõe enquanto sendo a verdade absoluta. Então, por isso que na sociologia, ao estudar as instituições, a sociedade, nós precisamos ter essa atenção. Eu trago para vocês, por exemplo, o italiano Antonio Gramsci, ele analisa o conceito de cultura e ideologia. E ele afirma que a base do conceito hegemônico, justamente a supremacia, a predominância, ele chama que é por meio dos aparelhos hegemônicos, ou seja, escola, instituições que formatam algumas coisas e até mesmo a visão de mundo que esse indivíduo tem. Logicamente, que você passa pelo processo formativo, pela sua vida, e você vai se adaptando aos grupos aos quais você pertence, aos quais você vive. Então, essa dominação enquanto algumas forças que existem dentro da sociedade, que são vistas e compreendidas, mas que eu quero que você perceba de que forma você vai encarar isso. Esse processo de convencer, de criar uma cultura, por exemplo, dominante, efetiva, ela perpassa também o senso comum das pessoas, nivelando numa única visão, uma dominação, certo? Mas, por exemplo, outra visão que você poderia ter em relação a isso, que até mesmo Gramsci apresenta, que é a possibilidade de você correr o processo contra-hegemônico. Como assim, professor? Contra-hegemônico. Hegemonia, vocês já entenderam, que essa formatação. Contra-hegemônico são processos que você reflete e vai contra esse sistema. Por exemplo, o grupo que é vegano, geralmente levantam as bandeiras e falam para não... Isso é um modo contra-hegemônico, certo? Necessariamente todos nós passamos por uma certa violência, entre aspas, dentro desse processo, porque a gente se adapta, a gente entra dentro de uma formatação necessária para viver e conviver com as leis. Mas é necessário você, que está na terceira série, perceba a grandiosidade de refletir, de perceber e olhar fatos sociais, fenômenos, verdades, conceitos que vão ao longo do processo todo que você vai aprendendo, você criar a sua forma de pensar. Por isso, essa violência simbólica que a gente usa e você faz parte desse processo dentro da escola, obedecendo regras, aprendendo alguns saberes que são formatados e necessários, fazem parte da nossa vida.
É necessário aprender, conviver e ter essa noção. Porém, eu te chamo à reflexão e a minha provocação para você nessa aula é a respeito dessa construção crítica do seu pensamento. E é aí que nós encontramos, por exemplo, Theodor Adorno ou Max Reinke, que vão falar justamente da indústria cultural. A indústria cultural, que é formada por um grupo que vai refletir todo esse processo que vai acontecendo aí no início do século, final do século XIX, todo esse processo, você vai encontrar uma reflexão necessária. É necessário refletir. E aí o conceito de indústria cultural, nós temos aí muito claro. O que é essa indústria cultural? Essa indústria cultural são todas as produções em massa, essa massificação de informações, séries, cinemas, culturas diversas, certo? Mas o propósito sempre é grande número, é massa. Nunca existe uma indústria cultural focada no individual, ela está focada no múltiplo, na grandiosidade dos números. Por exemplo, uma novela. Por que no Brasil a gente cresceu tanto nessa proporção de construções cinematográficas de novelas que estão cada vez melhores com uma tecnologia em ponta? Por conta desse viés da indústria cultural. Veja bem, não é produzido só para ficar bem na fita, diria assim em outros tempos, mas para ficar bem no vídeo, não, mas para você passar. Nas entrelinhas disso existe cultura, existe ideologias, existem formas de manipulação do pensamento que quem reflete e quem argumenta tudo isso é o ser humano, é o sujeito que está imbuído. Então, eu posso assistir uma novela, uma série maravilhosa, como vocês com certeza adoram séries que nos provoquem. É aí que eu te chamo a atenção. Você já parou para olhar o que tem por trás de tudo isso? Qual é a sua mentalidade em relação ao ver uma série, um filme? Já parou para refletir o porquê que tem aquilo? Por que as pessoas escolhem determinadas situações na narrativa do acontecimento, da série que você está vendo? Então isso faz parte da indústria cultural. Por exemplo, se você pegar uma bebida, eu fiz a experiência de ir em África, em Angola, e 300 metros adiante, 300 quilômetros adentro de uma aldeia, eu encontro o quê? Vendendo uma Coca-Cola, uma bebida que todo mundo bebe. Mas como assim lá? Não tinha saneamento, água, etc. Mas tinha propaganda da Coca-Cola. Porque existe uma ideia por trás de uma massificação de um assunto. Por isso que a gente chama disso de indústria cultural. São ideias imbuídas por trás de tudo isso que às vezes você nem percebe em relação a isso. Por isso que nós, ao observarmos a cultura, a ideologia, entendendo a indústria cultural, nós olhamos o mundo com outros olhos. Essa reflexão, essa necessidade de perceber e compreender todo esse processo que nós temos. Fica para você, meu amigo e minha amiga do saber, essa reflexão, essa intenção de provocar para que você pesquise mais e estude mais. Por hoje nós ficamos por aqui, deixo a você o meu abraço e continue estudando. Até a próxima, tchau, tchau!